Legal, Luan. Tudo certo, José? Muito prazer. Me chamo Luan Ribeiro, eu sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do site Artcult. É um prazer estar falando com você, Eu principalmente também. sobre esse documentário, sobre o nosso cinema nacional. Hum, Minha primeira pergunta hum. é relacionado à participação sua na direção desse documentário. Você poderia falar quais foram os seus maiores desafios para esse longa acontecer? Olha, eu acho que o maior desafio de pronto, assim, eu te digo, essa história é uma história muito difícil de contar. Ela é uma história muito intrincada, tem intrigas, enfim, é uma história. Eu acho que o maior que demandou um grande esforço de todos nós foi torná-la compreensível e, ao mesmo tempo, atraente. Seria suficiente torná-la compreensível, mas também que fosse atraente, que fosse compreensível somente para os iniciados, né? E que ela fosse não apenas também uma memória, mas que a memória fosse que ela fosse algo que tivesse ainda em curso. Por isso, no terceiro ato, a gente desenvolveu a questão da Síria, porque aquilo atualiza a história. As organizações multilaterais continuam sendo manipuladas, manobradas. A própria OPAC, lá no terceiro ato, a gente vê, ela não atendeu aos relatórios daqueles inspetores. Ela falseou os relatórios dos inspetores, e seus próprios inspetores. Você vê como é que essa questão é intrigante, né? Ela é. Então, eu acho que o maior desafio foi esse, foi tornar essa história palatável. Como a gente não entendia nada, eu tinha apenas a intuição que era uma boa história, mas não sabia os detalhes para contar em 1 hora e meia aquilo ali. Eu também eu me coloquei muito no lugar do espectador. Eu coloquei muito nesse lugar para poder entender também. Fui entendendo na medida que a gente foi fazendo. Todos nós. Nós tínhamos a produtora, a Isabel Joffre, tínhamos 4 roteiristas, que era o David Maia, o Pedro Rossi, a própria Jordana, que montou o filme. Então, o nosso esforço concentrado era para conduzir o filme nessa direção. Assim. Primeiro, para a gente entender a história, uma vez entendida, como torná-la atraente e como atualizá-la, né? Como torná-la não apenas uma memória, que, aliás, agora, mês que vem, fazem 20 anos da invasão do Iraque. E esse assunto ainda está na pauta, e é bom que esteja, porque ele é muito relevante e é uma lição para a gente entender como é que funcionam as organizações multilaterais, que são quase sempre dominadas por interesse econômico. Claro, por países hegemônicos, seja quem for, seja os Estados Unidos, seja a Rússia, por países que manobram essas organizações, né? Seja para que linha for, o que é preciso é que os países. O Celso Amorim falou uma coisa muito interessante no filme. Ele diz: é melhor que existam organizações multilaterais deficientes do que as negociações apenas bilaterais, que seria uma catástrofe para os países que não têm força para negociar, né? Então, os desafios foram esses. Foi esse. Era um desafio grande, porque a gente teve de fazer isso ao longo da pandemia. Enfim, tinha também de torná-la veraz, verossímil, porque era tão absurdo aquela, aquela, aquela história do Bustani ser ameaçado de morte por um diplomata americano, os filhos dele serem ameaçados, toda aquela história meio rocambolesca. Era difícil de você entender cair a ficha. Como é que pode, digo? Claro que a gente já conhece bastante esse histórico de CIA, e de KGB, e de Mossad, e todas essas organizações que cometem barbaridades em nome do país onde servem, né? Digo. Mas, de qualquer forma, ter esse testemunho pessoal do Bustani, para mim, era muito revelador. E era um Perfeito, desafio. José. E você poderia falar um pouco sobre como foi o embrião desse projeto, como foi feita a concepção do mesmo, de onde É. surgiu essa ideia? Surgiu, o Bustani veio aqui em casa, nós somos amigos de longa data, ele veio aqui em casa em 2002, tinha acabado de ser defenestrado lá da OPAC como diretor-geral. Ele tinha sido o primeiro gestor dessa organização e depois tinha sido reconduzido por unanimidade para um segundo período. Era meio injustificável ele ser demitido por incompetência, que era
era a esse problema que era essa questão que o John Bolton atribuía à demissão dele, né? E ele veio aqui em casa e me contou essa história. E na hora que ele me contou essa história, eu tive dificuldade em aprender essa história. Então, mas daí os fatos foram confirmando que tudo que ele falava era veraz, tudo que ele falava fazia sentido. De fato, ele tentou alinhar o Iraque, digo, ao PCW. Esse alinhamento ia significar que os inspetores podiam ir ao Iraque, ia ser identificado, ia ser provado que o Iraque não tinha arma de destruição em massa, ao contrário do que os Estados Unidos dizia como justificativa para invadir o Iraque. Ele me contou essa história toda, mas os fatos não tinham acontecido ainda. Era uma história oral. O Iraque não tinha sido invadido, digo, poderia ou não ter arma de destruição em massa, sabe lá, né? Digo, enfim, tudo isso. Mas aí os anos foram, o tempo foi passando e a história foi se confirmando. Aí, aquilo foi aguçando o meu desejo de fazer um filme sobre aquela história. Então, José, para finalizarmos, eu deixo você à vontade para convidar o pessoal do Arte Cult do Cinema e Companhia a assistirem Sinfonia de um Homem Comum. Fique à vontade. Maravilha. Então a gente espera vocês lá. É uma história, não precisa ter medo, que ninguém. É um documentário atraente. Vocês vão ver o documentário, e vão ver que a gente fez um esforço e o filme é muito intrigante. Digo, é preciso vocês verem para entender também como é que a gente circula hoje no planeta Terra. A gente não está isolado, a gente está dentro de um contexto multilateral e acho que o filme, de uma forma bem, sem modéstia alguma, porque foi um filme feito coletivamente, sem modéstia nenhuma, ele consegue inserir o país, o Brasil, nesse planeta. Então, eu espero vocês lá nos cinemas. Quinta-feira, agora, dia 9, Sinfonia de um Homem Comum. Ainda tem um músico, que é o personagem, que é muito atraente também. Vocês vão gostar. Perfeito. Muito obrigado, José, pela oportunidade. Sucesso e conte Obrigado. sempre conosco. Obrigado, Até a querido. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.